Dr. Carvalho não engasgou. Não bateu nada na mesa nem chamou a enfermeira. Ele simplesmente parou. Leu o papel na mão mais uma vez. Depois olhou para mim. Raimundo Ferreira. E ficou em silêncio por 4 segundos inteiros. 4 segundos é muito tempo quando uma criança está dormindo no seu colo. 4 segundos é uma eternidade quando essa criança é sua neta. Senhor, a voz dele saiu cuidadosa, medida, do jeito que você fala com alguém quando não sabe como a pessoa vai reagir. Há quanto tempo ela está tomando esse suco? Malu. 7 anos completados na sexta anterior. A aniversariante que eu havia decepcionado dormia pesado contra o meu ombro. Não era aquele cochilo leve de criança. Era o tipo de sono que não tem lugar numa terça-feira às 4 da tarde numa clínica pediátrica na Avenida Paulista, em São Paulo. Olhei para o rostinho dela, depois de volta para o Dr. Carvalho. Não sei, eu disse. É por isso que estamos aqui. Deixa eu voltar um pouco. 2 horas antes, mesmo dia. O aniversário de Malu tinha sido na sexta-feira anterior, dia 11 de outubro. Ela completou 7 anos. Eu perdi a festa. Não porque não quisesse estar lá, não porque esqueci. Tinha ficado de cama a semana inteira com o joelho inflamado. O mesmo joelho com quem eu brigo desde 2019, uma lembrança de quando eu ainda achava que devia carregar caixas de motor sozinho aos 60 anos. E quando me senti humano o suficiente para dirigir, a festa já tinha acabado, o bolo tinha sumido e minha neta tinha completado 7 anos sem eu estar no quarto. Isso me incomodou mais do que o joelho algum dia incomodou. Fiquei imaginando ela na mesa, as velhinhas acesas, olhando em volta, me procurando. Então, terça-feira, dia 14 de outubro, por volta das 2 da tarde, me arrumei, coloquei aquela sacola roxa enorme no banco do passageiro e saí do meu apartamento no Morumbi em direção a Cotia, onde Daniel e a família moram. O plano era simples: entregar o presente, levar Malu para tomar um sorvete, deixar ela me contar tudo sobre a festa que eu perdi. Cada detalhe, cada presente, cada amiguinho que apareceu. Só estar presente. 3 dias atrasado, mas presente. É engraçado como as intenções mais simples se transformam nos dias mais extraordinários. Cheguei e toquei a campainha. Vanessa atendeu com o celular na mão. Mal olhou para cima. Oi, Vanessa. Trouxe uma coisa para a aniversariante. Eu sei que tô uns dias atrasado. Ela tá lá em cima, recuou para me deixar entrar. Tô numa ligação. Fiquei parado na entrada por um segundo, segurando aquela sacola roxa, me sentindo exatamente o que eu era. Um avô que tinha perdido o aniversário da neta e aparecia 3 dias depois tentando consertar com um bicho de pelúcia. Subi as escadas. O quarto de Malu é o segundo à esquerda. Ela mesma fez uma plaquinha, letras cor-de-rosa. Quarto da Malu. Bate antes de entrar. Bati. Malu. É o vovô. Silêncio. Depois um barulho de quem se mexe. Depois a porta abriu. E Malu estava lá e eu senti um frio percorrer o meu peito. Ela parecia estranha. Não estranha de doença, não de febre e coriza. Estranha de pesada. Olhos vagarosos, um pouco sem foco, como se estivesse me vendo através de um vidro embaçado. Vovô. Ela sorriu, mas o sorriso chegou atrasado, como uma mensagem de texto que demora para aparecer. Oi, minha princesa. Mantive a voz tranquila. Abaixei até o nível dela. Desculpa ter perdido sua festa, meu bem. Você ainda tá comemorando? Tô. Ela se apoiou no batente da porta. Só tô com sono. Sono. Olhei pro meu relógio. 2 horas da tarde. Ela deu de ombros. O jeito que criança de 7 anos dá de ombros quando adulto faz pergunta demais. Entrei e sentei na beira da cama. Dei a sacola para ela. Ela abriu devagar, mais devagar do que qualquer criança de 7 anos abre presente, garanto. E quando tirou o presente, o elefantinho de pelúcia, ela sorriu. Aquele sorriso de verdade, largo e quente, completamente ela. Vou chamar ela de Graça, disse. Nome perfeito. Ela segurou a Graça e olhou para a boneca por um momento, do jeito que criança estuda as coisas que já ama. Depois colocou ela delicadamente no travesseiro, bem no meio, como se tivesse guardado aquele lugar, e ficou quieta.
aquele silêncio específico de criança que está se preparando para dizer alguma coisa. Eu esperai. Ela olhou para mim. De verdade olhou, do jeito que ela só faz quando quer ter certeza que mais ninguém está ouvindo. E se inclinou para frente, as duas mãozinhas no meu joelho. Meu coração já sabia. Minha cabeça ainda não tinha alcançado. Vovô, ela sussurrou. Você pode pedir para mamãe parar de colocar coisa no meu suco? Fica me dando sono e eu não gosto. O quarto não girou. Meu coração não explodiu. Não peguei ela pelos ombros perguntando se podia repetir. Só balancei a cabeça, uma vez, devagar, como se ela tivesse me contado a coisa mais comum do mundo. Tá bem, meu bem. Levantei e estendi a mão para ela. Vamos dar uma voltinha. Preciso que você entenda uma coisa sobre mim. Não sou um homem dramático, mas eu sei quando algo está errado, do mesmo jeito que sei quando um motor está errado. Você nem sempre ouve. Às vezes, só sente no volante. Uma vibração, um puxão, algo que não está certo, e o seu corpo sabe antes da sua cabeça alcançar. Desci a escada. Vanessa ainda estava no celular, andando pela cozinha, rindo de alguma coisa. Rindo. Vou levar Malu para tomar um sorvete, disse. Só nós dois. Ela fez um gesto com a mão sem nem virar. Claro, pode levar. Aham. Não olhou para cima. Coloquei Malu no banco do passageiro do meu Fiat Strada azul escuro. Ela ainda usa cadeirinha. Me disse uma vez que a cadeirinha a faz se sentir rainha porque fica mais alta. Liguei o motor, saí de Cotia, respeitando o limite de velocidade o tempo todo até chegar em São Paulo. Não liguei para o Daniel. Ainda não. Não liguei para a polícia. Ainda não. Primeiro, precisava saber exatamente com o que estava lidando. O ambulatório pediátrico na Paulista era o mais próximo em que eu confiava. Dr. Carvalho tinha visto Malu 2 vezes antes, ambas por infecção de ouvido. Nas 2 vezes, foi direto sobre o que estava acontecendo e o que não estava. Conhecia o prontuário dela. Mais importante, não tratava as pessoas como se fossem burras. Entrei na recepção. Disse que era urgente. Quando nos chamaram, sentei na frente do doutor Carvalho e contei exatamente o que Malu tinha dito. Palavra por palavra. O sussurro, os olhos pesados, o jeito que ela tinha se movido a tarde toda como se estivesse debaixo d'água. Ele não me dispensou. Não me deu aquele olhar de avô superprotetor que eu meio que esperava. Olhou para Malu, que estava sentada na maca comendo biscoitinho de um copinho de papel, como se aquela fosse a terça-feira mais normal da vida dela, e pediu um painel completo de urina, exame toxicológico, tudo. Já em uns 40 minutos temos resultado, ele disse. Esperamos. Aos 30 minutos, Malu desceu da maca, se enrolou no meu braço na cadeira e apagou. Simplesmente foi, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Fiquei bem quieto, olhando para a parede, pensando em Malu parada naquela porta, lenta, se apoiando no batente como se precisasse dele para se segurar. Pensei no fato de que quase não tinha vindo hoje, quase tinha esperado o fim de semana. E se eu tivesse esperado o fim de semana? A porta abriu. Dr. Carvalho voltou com a folha de resultado na mão. Olhou para ela. Depois olhou para mim. E parou. 4 segundos inteiros. Depois, senhor, há quanto tempo ela está tomando esse suco? O que tem nele? Perguntei. Ele sentou, virou o papel para eu ler com os próprios olhos. Difenidramina. Talvez você conheça melhor como o princípio ativo do antialérgico infantil. Completamente seguro na dose certa e pelo motivo certo. Mas os resultados mostravam concentrações, palavras exatas dele, consistentes com administração intencional repetida ao longo de um período prolongado. Não um acidente, não uma vez, repetida, intencional, prolongada. Li aquela linha 3 vezes. Depois, juntei as mãos no joelho e respirei fundo pelo nariz, soltei pela boca. A mãe dela está em casa agora? Dr. Carvalho perguntou com cuidado. Sim. Senhor Ferreira, sou legalmente obrigado a notificar. Eu sei. Encontrei os olhos dele. Me dá 24 horas. Ele me estudou por um longo momento. O que quer que tenha visto deve ter lhe dito alguma coisa. Que eu não ia sair de lá e agir por impulso.
que não ia entrar naquela casa em Cótia e derrubá-la com as próprias mãos, ainda que cada parte de mim quisesse exatamente isso. Amanhã de manhã, ele disse por fim. 8 horas. Se não tiver notícia sua até lá, faço a notificação eu mesmo. Entendido. Demos as mãos. Carreguei Malu até a caminhonete, a coloquei na cadeirinha, liguei o motor. A Graça estava apertada embaixo do braço dela. A volta para casa levou 22 minutos. Eu sei porque contei cada um deles. Malu dormiu o caminho todo, a boquinha levemente aberta, respiração tranquila, uma mãozinha em volta do elefantinho, como se mesmo no sono soubesse que devia segurar alguma coisa boa. Não liguei para ninguém. Dirigi exatamente no limite de velocidade e deixei o silêncio fazer o que o silêncio sabe fazer de melhor. Organizou tudo. Pensei na sacola roxa. Nos 3 dias que passei, me sentindo culpado por ter perdido uma festa de aniversário. Enquanto o tempo todo, bem debaixo do meu nariz, algo muito pior do que uma festa perdida estava acontecendo com minha neta dentro daquela casa. Passei 35 anos reconstruindo motores quebrados. Eu sabia que quando o dano é fundo o suficiente, você não conserta com barulho. Conserta com precisão. E eu estava só começando. A parte mais difícil de descobrir uma traição não é a raiva, é o inventário. Voltar por cada momento que você ignorou, cada detalhe que você racionalizou, cada alarme silencioso que você desligou porque confiava na pessoa errada. Não dormi naquela noite. Não porque estava desmoronando, quero deixar isso claro. Raimundo Ferreira não desmorona. Fiquei sentado na sala com o abajur aceso, um café esfriando na mesinha lateral, e pensei metodicamente do jeito que eu pensava num motor desmontado. O que eu sei? O que preciso saber? E qual é a ordem certa para descobrir? O que eu sabia? Minha neta tinha sido dopada repetidamente dentro da própria casa por alguém que deveria protegê-la. O que eu ainda não sabia, há quanto tempo, com que profundidade e, principalmente, por quê. O porquê era o que me mantinha acordado. Quarta-feira, 15 de outubro, 6h47 da manhã. Liguei para o Daniel. Não para contar tudo. Ainda não. Precisava ouvir a voz dele primeiro. Precisava sentir o pulso dele antes de entregar algo que ia reorganizar a vida inteira dele. Ele atendeu no segundo toque. Já parecia acordado. Daniel sempre foi madrugador. Puxou isso de mim. Oi, pai, tudo bem? Tudo bem, filho. Escuta, como a Malu tá andando? Você tá notando alguma coisa diferente nela? Pausa. O tipo que significa que ele está realmente pensando, não só sendo educado. Ela tá dormindo muito, na verdade. A Vanessa disse que deve ser um surto de crescimento. Outra pausa. Por quê? Surto de crescimento. Mantive a voz tranquila. Por nada, não. Só fiquei pensando nela porque perdi o aniversário. Ô, Daniel, você toparia ela ficar uns dias comigo? Aquele tempo de avô e neta. Quero compensar a festa que perdi. Dava para quase ouvir ele sorrir pelo telefone. Pai, ela ia amar isso. Deixa eu falar com a Vanessa. Agradeço, filho. Desliguei e fiquei um tempo com aquilo. Surto de crescimento. Daniel tinha olhado para a filha. Olhos lentos, membros pesados, dormindo toda hora, e tinha arquivado como surto de crescimento porque a esposa dele disse assim: isso não é pai ruim. É pai com venda nos olhos. Tem diferença. Precisava me lembrar disso. Às 9 da manhã, eu tinha uma consulta com um advogado de família chamado Marcos Teixeira. Indicação de anos atrás, quando resolvi a herança da Benedita, minha irmã. Homem que conhecia a lei e não desperdiçava palavras. Entrei e coloquei tudo na mesa dele. A visita ao ambulatório, o laudo do Dr. Carvalho, as fotos do resultado que eu tinha tirado com o celular. Marcos colocou os óculos de leitura e ficou 3 minutos em silêncio. Depois olhou para cima. O senhor sabe o que é isso? Sei. Maus tratos a menor. Possivelmente crime doloso dependendo da duração e da intenção. Tirou os óculos. Mais alguém sabe? O médico. O senhor. Meu filho ainda não. Ele balançou a cabeça devagar. Antes de contar para ele, o senhor precisa de documentação que ele não possa descartar.
Porque quando um homem ouve algo assim sobre a esposa, o primeiro instinto é negar. O Senhor quer as provas tão sólidas que negação não seja uma opção. Estava certo, completamente certo. "A que eu preciso?" perguntei. "Prontuário médico em mãos, registros de farmácia, se conseguir rastrear, uma linha do tempo e olhos na casa." Ele deslizou um cartão pela mesa antes mesmo de eu perguntar. Fábio Drummond. Investigação particular. São Paulo e região. "Ele é criterioso", Marcos disse. "E discreto." Guardei o cartão no bolso. "Uma coisa a mais", Marcos falou, se inclinando para frente. "Quando o Daniel ligar de volta sobre a Malu ficar com o senhor, aceite imediatamente e tire ela dessa casa hoje, se possível." Já planejava isso. Ele quase sorriu. "O senhor já fez isso antes. Já reconstruí muita coisa quebrada." Daniel ligou de volta às 11h23. "Pai, a Vanessa topou de boa. Disse que vai fazer bem para Malu ter um ar diferente, mudar de ambiente." Ele riu um pouco. "Acho que ela chamou de oportunidade de fortalecimento de vínculos. Oportunidade de fortalecimento de vínculos. Ela tinha entregado minha neta sem nem piscar. Não perguntou por quanto tempo. Não perguntou o que íamos fazer. Nem foi até a porta se despedir. Guardei isso. Vou buscar ela essa tarde", disse. Cheguei em Cotia às 2h em ponto. Malu estava na porta com a mochila e a Graça embaixo do braço. Vanessa estava em algum lugar nos fundos da casa. Não veio até a porta. Coloquei Malu na cadeirinha. Ela parecia um pouco melhor que no dia anterior. Um pouco mais presente. Uma noite sem o suco, talvez. Ou só já estar longe daquela casa. "A gente vai viver uma aventura, vovô." "A melhor de todas", eu disse, e quis dizer isso de mais de um jeito. Agora preciso falar da Vanessa. E vou ser justo, porque justo importa mesmo quando você está com raiva. Especialmente quando está com raiva. Ela cresceu com dificuldade. Eu sabia disso pelo que Daniel contava. Mãe solteira, periferia de São Paulo, brigando por tudo. Tinha construído algo por pura força de vontade. Emprego bom, endereço bom, imagem cuidada. Quando conheceu Daniel, ela tinha 26 anos, era focada e impressionava pelo que tinha conseguido. Gostei dela a princípio. Quero ser honesto quanto a isso também. Mas em algum ponto do caminho, e nenhum de nós percebeu, a vida que ela tinha construído parou de ser algo que ela amava e virou algo que ela mantinha. Daniel viajava constantemente a trabalho. Malu era barulhenta e brilhante e exigente, do jeito que só crianças completamente vivas são. E Vanessa estava em algum lugar naquela casa, sentindo as paredes se fechando. Não estou dizendo que isso justifica uma vírgula do que ela fez. Estou dizendo que entendo a diferença entre crueldade e desespero. E aprendi que gente desesperada também faz coisas cruéis. O que eu ainda não sabia, o que Fábio Drummond estava prestes a me mostrar, era o quanto desesperada ela tinha ficado. Fábio me ligou na quinta à noite, dia 16. "Senhor Ferreira, tenho coisa. O senhor consegue me encontrar no Boteco do Rosário, aqui na Consolação, daqui a meia hora? Estive lá em 25 minutos. Homem quieto. Olhos que observam. O tipo que você nunca notaria numa multidão, o que imagino ser exatamente a questão." Ele pediu um café. Deslizou uma pasta de papel pela mesa. Abri. Fotos. Claras, com data e hora, sem ambiguidade. Vanessa e um homem que eu nunca tinha visto. Alto, bem vestido. O tipo de confiança fácil de quem nunca precisou se esforçar muito por nada. Recibo de um flat no Itaim. Outro de um hotel em Pinheiros. Horários que eu verifiquei, pode apostar, batendo com noites em que Daniel estava viajando. O nome do homem, segundo as anotações de Fábio, era Breno Castilho. 38 anos, consultor comercial. "Há quanto tempo?" perguntei. "Pelo que consigo confirmar." Fábio enrolou as duas mãos em volta do café. "Pelo menos 8 meses. 8 meses. Malu tinha acabado de completar 7 anos. Fiz a conta e não gostei aonde ela chegou." "A criança", eu disse. Fábio me olhou firme. "Não há nenhuma indicação disso. Mas a linha do tempo da sedação..." Ele pausou, escolheu as próximas palavras com cuidado. "Parece coincidir com quando os encontros se tornaram mais frequentes. Ela precisava de mais tempo. Malu estava sempre lá,
Então ela a colocava para dormir. Fechei a pasta. Fiquei um tempo com isso. Fábio não me apressou. Não disse nada. Só tomou o café e me deixou ser um avô sentado com algo que nenhum avô deveria ter que sentar. Ela não tinha feito aquilo por crueldade. Tinha feito por conveniência. E de algum jeito, isso era pior. O Breno Castilho sabe o que acontece com a criança? Perguntei por fim. Fábio baixou a caneca. Esse é o ponto. Ele sabe da Malu. Disseram a ele que ela é uma criança difícil. Pausa. Ele nunca fez uma pergunta de acompanhamento. Covarde. Os dois. 2 adultos naquela história. Um por casamento, outro por escolha. E nenhum dos dois tinha olhado para uma menina de 7 anos e feito uma única pergunta que valesse alguma coisa. E depois havia Daniel, meu filho, trabalhando até o osso, confiando completamente, perdendo tudo. Paguei o café, me levantei e coloquei a pasta debaixo do braço. Fábio, preciso de tudo documentado. Datas, horários, locais. Airtight. Já estou nisso, ele disse. Bom homem. Voltei para casa pela Paulista com o vidro aberto. Outubro em São Paulo tem um jeito próprio. Aquela temperatura que fica no limite, ar que ainda guarda um resto de chuva recente, a cidade barulhenta, mas com um silêncio interno que só você ouve quando está pensando fundo. Malu estava no meu apartamento dormindo no quarto de hóspedes, aquele sono real dessa vez. Natural, seguro, a graça no travesseiro do lado. Fiquei na porta um instante, olhando para ela respirar. Depois fui até a mesa da cozinha, abri o caderno que eu usava para anotar serviços do carro e comecei a escrever. Datas, observações, tudo que o Dr. Carvalho tinha me dito, tudo que Fábio tinha me entregado, cada detalhe em ordem com a minha própria letra. Liguei para o Marcos Teixeira e deixei recado. Estamos prontos para mover. Depois peguei o celular e liguei para o meu filho. Não para contar tudo, não naquela noite. Só para dizer, Daniel, preciso que você venha aqui. Daniel chegou na sexta à noite, dia 17, por volta das 6h30. Entrou na minha garagem com aquele Onix prata que ele adora e subiu até a porta parecendo um homem que achava que tinha sido chamado para jantar. Tranquilo, despreocupado, o casaco sobre o braço. Ele não tinha ideia. Malu já estava dormindo no quarto dos fundos. Tinha me certificado disso. O que estava prestes a acontecer naquela mesa não era para ouvidos de 7 anos. Nem naquela noite, nem nunca, se eu pudesse ajudar. Tinha feito carne assada, arroz, feijão e uma farofa. A mesma refeição que eu fazia para o Daniel toda vez que a vida batia nele de jeito. Quando ele tirou média para baixo no 2º ano do colégio, quando o primeiro negócio dele desmoronou aos 29. Ele não sabia que era um ritual. Nunca contei. Mas fiz toda vez. Tem coisa que você faz sem explicar. Só faz. Ele entrou, me abraçou, olhou em volta. Tá cheirando bem demais aqui. Onde tá a Malu? Já dormiu. Tá melhorando. Voltando ao normal. Ele sorriu. Bom, ela precisava disso. Sentou à mesa. O que tá acontecendo, pai? Você soou diferente no telefone. Primeiro a gente come, eu disse. Ele me deu aquela olhada, a mesma que ele tem desde os 12 anos. A que diz você tá sendo esquisito. Mas pegou o garfo. A gente comeu. Deixei ele terminar. Deixei ele ter a farofa e o segundo prato e o copo de suco. Deixei ele ficar confortável uma última vez antes de eu mudar a vida dele. Depois me levantei, fui até a gaveta e coloquei 3 coisas na mesa à frente dele. O laudo médico, os registros de farmácia que Marcos tinha me ajudado a rastrear, a pasta do Fábio. Sentei de volta e não disse uma palavra. Deixe as provas falarem, Raimundo. Você mesmo ensinou isso. Daniel me olhou. Olhou para os documentos. Pegou o laudo primeiro, devagar. Do jeito que você pega algo quando não tem certeza se quer saber o que é. Ele leu. Eu observei o rosto dele. Não explodiu. Não desmoronou. Ficou imóvel. Do jeito que uma lagoa fica imóvel antes de algo quebrar a superfície. Colocou o laudo de lado. Pegou os registros de farmácia. Leu. Colocou de lado. Aí abriu a pasta do Fábio. As fotos estavam em cima. Ele fechou depois das 2 primeiras. A cozinha ficou tão quieta que dava para ouvir a geladeira zumbindo.
Aí Daniel se levantou devagar, muito controlado, e disse: "Com licença, um minutinho." E foi pelo corredor até o banheiro e fechou a porta. Sentei naquela mesa e esperei. "Pode demorar o quanto precisar, filho. Pode demorar tudo." Ele ficou lá por muito tempo. Tempo suficiente para eu refazer o meu copo de suco. Tempo suficiente para o relógio da cozinha marcar 7 minutos completos. Quando voltou, os olhos estavam vermelhos. A voz estava firme. Sentou. Olhou para a pasta sem tocar nela. "A Malu sabe o que tinha no suco?" "Não," eu disse. "Ela só sabe que ficava com sono e não gostava." Ele balançou a cabeça uma vez, devagar. "Bom." O maxilar tensionou. "Ela não precisa saber mais do que isso ainda." E ali, naquele momento, eu vi meu filho de verdade. Não o marido com venda nos olhos, não o homem que tinha arquivado os olhos lentos da filha como surto de crescimento e voltado para o notebook. O pai. O verdadeiro embaixo de tudo, de todas as viagens e da correria e da confiança que ele tinha depositado na pessoa errada. Ele ainda estava lá. Só precisava que alguém colocasse a verdade na mesa. "Há quanto tempo você sabe?" Ele perguntou. "Desde terça." Ele me olhou. "Você ficou com isso desde terça. Precisava deixar airtight antes de trazer para você. Não queria te entregar algo que você pudesse se convencer a desacreditar." Ele ficou quieto um momento. Depois soltou um suspiro curto, sem graça, que quase foi uma risada. "Você reconstruiu o motor inteiro antes de me mostrar o estrago." Força do hábito. Ele olhou para a pasta uma última vez. Depois empurrou para um lado e tirou o celular do bolso. "Me passa o número do doutor. Marcos Teixeira. Esse é meu filho." Daniel não confrontou Vanessa naquela noite, nem no sábado. Passou o fim de semana no meu apartamento, dormindo no próprio quarto de sempre, tomando café da manhã com Malu, observando ela arrastar a graça pela cozinha enquanto ele tomava o café. Só olhando para ela. Guardando. No domingo, voltou para Cotia sozinho. Tinha conversado com o Marcos 2 vezes, movido dinheiro para uma conta separada no sábado de manhã, fotografado documentos no escritório de casa, feito tudo metodicamente, com cuidado, sem nenhum movimento desnecessário. Ele aprendeu isso em algum lugar. Segunda-feira, 20 de outubro. Esperou até Malu estar na escola. Eu mesmo a tinha levado, assinado a entrada, me certificado que ela estava bem. Aí Daniel entrou na cozinha de Cotia e sentou do lado oposto de Vanessa, na mesma mesa que ela fotografava para as redes sociais com a legenda "Manhãs assim", aquela com a luz boa e as xícaras arrumadas do jeitinho certo. Ele me contou tudo naquela tarde, palavra por palavra. E vou contar para você do mesmo jeito. Ela estava no notebook quando ele entrou. Olhou para cima, sorriu. Uma segunda-feira normal. Ele sentou e deslizou o laudo médico pela mesa. Ela olhou para o papel. Olhou para ele. E ele viu o sorriso se dissolver em tempo real. Ela começou a falar imediatamente. Esse foi o primeiro erro dela. Foi direto para a explicação sem perguntar o que ele já sabia. "Daniel, eu posso explicar. Ela estava tendo problema para dormir. E eu só..." Ele deixou o silêncio ficar ali por 10 segundos inteiros. Depois tirou da pasta os registros de farmácia. Colocou na mesa. Depois as fotos. Ela olhou para as fotos dela e do Breno Castilho e ficou completamente paralisada. "Confiei em você", Daniel disse. A voz não subiu nem uma vez. "Com minha filha, com minha casa, com meu nome." Se levantou. "Você usou os 3. Daniel, por favor, a Malu é minha filha também, eu a amo. Eu nunca ia..." "Você adopou." Ainda calmo, ainda firme. "Por meses, para ter mais tempo com ele." Pegou as chaves da bancada. "Qualquer história que você precise contar para si mesma sobre isso, essa história é sua, não minha." Foi até a porta. Ela disse: "Você vai tirar ela de mim?" Ele parou, virou uma última vez. "Você fez isso", disse. "Não eu." E saiu. Vou te contar como terminou. Não a versão dramática, a versão real, porque justiça de verdade não vem com trilha sonora, vem com papelada e audiências e muito tempo de espera. Mas ela vem,
guarda da Malu concedida integralmente ao Daniel, 60 dias depois de ele sair por aquela porta. O advogado de Vanessa tentou alegar estresse, saúde mental, circunstâncias atenuantes. O Marcos Teixeira colocou o Dr. Carvalho na ata, colocou o laudo toxicológico na frente do juiz, colocou os registros de farmácia, 7 meses de compras, rastreadas e documentadas, sobre a mesa. O juiz não precisou deliberar muito. Visitas apenas supervisionadas. Enquanto a investigação do Conselho Tutelar e do Ministério Público estava em andamento. Processo criminal por maus tratos aberto pelo promotor. Breno Castilho, quando os investigadores entraram em contato, cooperou imediata e completamente. Deu tudo. Datas, locais, conversas. Entregou Vanessa sem pensar 2 vezes para se proteger. O covarde prestou um último serviço à justiça. A casa em Cotia foi a leilão no inventário do divórcio e deixou Vanessa com consideravelmente menos do que a vida que ela tinha curado com tanto cuidado. O perfil do Instagram foi ficando mais raro. A grinalda de flores artificiais na porta parou de mudar com as estações. Até a caixa de correio de pedra pertencia a outra pessoa em dezembro. Não com uma explosão. Não com uma cena. Com papelada. Do jeito que as coisas reais terminam. Malu ficou comigo por quase 3 semanas enquanto tudo se encaminhava. 3 semanas de manhã com vitamina de banana, de desenho animado no sábado, de ela me explicando com toda a seriedade do mundo por que a Graça precisava de uma família inteira de elefantinhos. No último dia, antes de Daniel vir buscá-la para morar com ele, ela me encontrou na varanda de tarde. Sentou do meu lado, ficou quieta por um tempo. Depois, vovô? O suco lá de casa não vai mais me dar sono? Olhei para ela. Não, meu bem. Nunca mais. Ela balançou a cabeça, satisfeita, como se isso fosse a resposta mais simples e suficiente do mundo. Depois me deu a mão e ficamos os 2 na varanda até o sol desaparecer atrás dos prédios. E foi assim que terminou. Não com barulho. Com uma netinha de 7 anos me dando a mão, a Graça no colo, o sol sumindo na cidade. Com a coisa certa feita no tempo certo, do jeito que devia ser feito. Foi suficiente.